Fala pessoal, sou o professor Felipe da plataforma Catalise. Hoje estamos aqui para uma aula especial, uma aula que marca o desfecho da nossa playlist de radioatividade. É uma aula que tem até material complementar, pois é, tem material complementar hoje produzido aqui pela CNN Brasil, que trata sobre o acidente que ocorreu em Goiânia no ano de 1987, o maior acidente radioativo no Brasil, ocorrendo ali envolvendo o elemento Césio-137. Tá? É um material interessante que vocês leiam, né? Escaneiem o QR Code ao lado para tal, tá? Ou pesquisem por essa manchete. Mas a questão que não quer calar, se eu perguntar para vocês, vocês sabem determinar a fração remanescente de Césio do acidente de Goiânia? Se vocês não sabem responder essa pergunta, essa aula é para você. Se você também sabe, essa aula também é para você. Vamos reforçar, né? Hoje a aula é sobre tempo de meia-vida, tá? Então, primariamente, nós temos aqui que conceituar esse tempo de meia-vida. E o que seria é o tempo necessário para que metade da quantidade de um radionuclídeo presente sofra decaimento radioativo. Tá, beleza, falou demais, falou bonito, só faltou entender. Então vamos lá. Vamos pensar aqui no elemento fictício X. Digamos que ele tenha um tempo de meia-vida aqui de 100 dias. Ok? Um tempo de meia-vida de 100 dias. Isso quer dizer o quê? Que vamos pensar agora no marco zero, no dia zero. Se no dia zero nós depositamos ali uma massa M, no dia 100 nós teremos somente M sobre 2. Ah, Felipe, por que isso acontece? Porque, conforme a gente já viu aqui na playlist de radioatividades, elementos radioativos são elementos altamente instáveis, né? E um elemento, para se estabilizar, ele pode estar emitindo partícula alfa, partícula beta ou radiação gama. Lembrem da aula passada. E é exatamente isso que acontece, né? Após um tempo de meia-vida, metade da quantidade da amostra foi emitindo partículas alfa, beta, radiação gama. Eita, poxa, caiu a caneta. Não vou cortar não, é isso aí. E foi se transformando em outro elemento, né? Então, permanece ali na amostra somente M sobre 2 desse elemento X, desse elemento inicial. Após 100 dias, a mesma coisa, mais 100 dias no caso, a mesma coisa. Agora nós teremos M sobre 4, porque a gente parte de M sobre 2 e metade decai, metade emite partículas alfa, beta, radiação gama, e nós temos aqui M sobre 4. Show? O que é que a gente tem que saber também? Que essa característica, esse tempo de meia-vida, é particular para cada elemento, né? Vai variar a pressão, vai variar a temperatura, permanece a mesma coisa. O urânio tem um tempo de meia-vida dele constante, né? Não importa se ele está na China, se ele está no Brasil, se ele está no Polo Norte, no Polo Sul, qualquer outro lugar. O urânio apresenta sempre o mesmo tempo de meia-vida, assim como os demais elementos radioativos, certo? Bom, a notação é, em resumo, uma forma de representação. E como é que a gente representa o tempo de meia-vida? Tzinho, bonitinho aqui, 1/2. Beleza? Só uma informação rápida. A respeito da existência de uma nomenclatura alternativa, nós temos é o tempo de semi-desintegração. Normalmente aparece meia-vida mesmo na prova, não aparece semi-desintegração, mas como a gente se prepara com qualidade, a gente está apresentando até o alternativo. Se vier alternativo, você já sabe, você consegue se virar. E nós temos aqui uma observação, que é muito importante que vocês tenham em mente. Inclusive, o Enem já cobrou isso uma vez. Já cobrou isso uma vez e muita gente acabou caindo, né, nessa armadilha, nessa abordagem diferente de radioatividade pelo Enem. Quando a gente diz quantidade, a gente está falando de massa? Tá, mas a gente não está falando só de massa. Nós temos aí a quantidade de átomos. Outra variável, essa agora que o Enem explorou, que foi emissões beta por minuto. E tudo isso decai à metade. Vamos chamar agora a emissão beta por minuto de E. No dia zero, nós temos E emissões
beta por minuto. Após 100 dias, nós temos E sobre 2 emissões beta por minuto. A mesma coisa para o número de átomos, né? Vamos lá. N, variável qualquer. N, após 100 dias, nós temos N sobre 2. Eita, poxa. Eita. E sobre 2. Vandalizei. N sobre 2 átomos nessa amostra. Ok? Ah, Felipe, que carga teórica é essa? Concordo com você, não é a teoria que vai te levar à aprovação. Então vamos ver aqui a prática, né? Vou apresentar aqui duas formas de resolver as questões que caem sobre o tempo de meia-vida. Mas já adianto que as questões de tempo de meia-vida exigem o conhecimento químico? Exigem. Mas mais cobra o raciocínio matemático, né? A sua fineza, a sua destreza em realizar cálculos matemáticos. A gente vai ver que no fim das contas tudo se trata de uma função exponencial, tá? Então vamos lá. Ao final desse slide, eu quero que você decida, que você reflita se você vai adotar o raciocínio lógico ou o raciocínio matemático como forma de resolução. Vamos agora aqui apresentar para vocês o raciocínio lógico, chamado aqui de lógica. Nossa, inesperado. Tá, vamos lá. A lógica é o seguinte, é exatamente montar uma tabelinha com meia-vida, anos, né, que é o tempo que decorre desde o marco zero, o momento inicial que a questão aponta ali, e a quantidade, que pode ser a massa, pode ser o número de átomos, a emissão, tá? Então vamos lá. Vamos pensar naquele exemplo lá de trás. Elemento X, meia-vida de 100 dias. Ano zero. É um marco zero ali. A quantidade vamos chamar de M0, tá? M0. Vamos inventar M0. Decorridos 100 anos, nós teremos o quê? A primeira, né, o primeiro ali ciclo de meia-vida. Ah, deixa eu preencher aqui. Aqui é zero, meia-vida. Tá, vamos preencher agora essa coluna aqui. Decorrida uma meia-vida, né, em 100 anos ali. Essa quantidade M0, metade dela decai, nós temos M0 sobre 2. Mais 100 anos, 200, nós teremos M0 sobre 4, né, após o segundo ciclo ali de meia-vida. E assim vai, né? Essa é a forma de resolver usando lógica, é simples, foi inclusive a forma que eu achei melhor para apresentar para vocês esse conceito de meia-vida, né? Mas o raciocínio matemático permite que às vezes você consiga resolver questões que você não consegue resolver com lógica. São questões com grandezas, com um elevado valor numérico, um valor numérico em módulo ali. E o raciocínio matemático permite a inferência de uma fórmula. Permite a inferência de uma fórmula. E vamos usar, inclusive, esse raciocínio aqui lógico para desenvolver a fórmula. Então vamos lá. Inicialmente vamos fazer aqui um gráfico. Tá? Eu juro para vocês que é só essa vez que eu vou fazer gráfico. Vamos lá. No eixo Y e no eixo X, nós temos aqui, do eixo Y, a fração restante e aqui o tempo decorrido. Ainda no exemplo do X, do elemento fictício X. Vamos lá. X, meia-vida de 100 dias. Vamos a essa tabela aqui de cima, né? Anos e quantidade. Zero, 100, 200. Nós teremos aqui M0
logo abaixo m0 sobre 2, m0 sobre 4. Se a gente lançar isso nesse gráfico, nós teremos aqui m0, tá? Após 100 anos, nós teremos aqui m0 sobre 2. Após 200, m0 sobre 4. Então, vamos marcar esses pontos e veremos que teremos uma curva mais ou menos assim. Por isso, a gente nota um padrão de equação exponencial, né? Vamos agora determinar a fórmula da massa residual? Vamos lá. A massa residual, ela é inversamente proporcional, ou seja, ela é proporcional a 1 sobre o tempo decorrido, né? O tempo decorrido que está relacionado ali ao número de meias-vidas que acontecem. Como é meia-vida, a gente está tratando de um decaimento da metade. Por isso, nós colocaremos aqui 2. Mas como é que transformaremos isso numa equação exponencial? Elevando esse 2 a um expoente denominado n. E esse n nada mais é que o número de meia-vida, né? Então, a massa residual pode ser escrita como m0 dividido por 2 elevado a n, sendo n o número de meia-vida. Ah, Felipe, mas muitas vezes a questão não vai dar o número de meia-vidas. Inclusive, eu nunca vi uma questão que fale, ocorreram 3 meias-vidas. Não. As questões vão dizer, por exemplo, que decorreu-se um período de 400 anos e um elemento tem a meia-vida de 100 anos. Isso implica que passou-se 4 ciclos de meia-vida. Com base nesse exemplo, a gente pode realizar aqui uma generalização. Uma generalizaçãozinha. Por quê? Porque n, que é o expoente, é o tempo decorrido sobre o tempo de meia-vida. Pegou? Guardou? Então agora você vai escolher se vai usar lógica, se vai usar o raciocínio matemático. Aí vamos resolver agora uma questão. E é justamente a questão que responde o questionamento inicial da aula. Então vamos nessa. Uma questão aqui da Estadual de Goiânia, lançada aí em 2018. No dia 13 de setembro de 2017, fez 30 anos do acidente radiológico Césio-137 em Goiânia, Goiás. Sabe-se que a meia-vida desse isótopo radioativo é de aproximadamente 30 anos. Então, em 2077, a massa que restará em relação à massa inicial da época do acidente será... Então, vamos lá. No outro slide, eu comecei por lógica. Nesse, eu vou começar pelo raciocínio matemático. Vamos apresentar a vocês agora o raciocínio matemático aplicado à resolução dessa questão. Ok. A massa residual, que é justamente o que a questão requer, é m0 sobre 2 elevado a n, sendo n o número de meias-vidas que aconteceram. Para calcular n, nós temos que entender que ele é calculado como a razão entre o tempo decorrido e o tempo de meia-vida do elemento. Show? Isso implica que, se em 2017 fez 30 anos, o acidente ocorreu em 1987. Mas agora a questão pede a massa residual em 2077. Se a gente subtrair 2077, no caso, se a gente subtrair 1987 de 2077, nós veremos que se decorreram 90 anos. E o tempo de meia-vida do Césio é 30. 90 dividido por 30, 3 meia-vida. Logo, a massa residual é m0 sobre 2 elevado a 3, isto é, m0 sobre 8. Gabarito, letra
C. Já resolveu a questão. Vamos agora com lógica? Vou apagar aqui para resolver. Lógica. Anos, meia-vida e massa residual. Vamos lá. 1987, marco zero. A massa é M0. Beleza? A massa é M0. Fechou. Tá tranquilo. Ocorreram 0 meias-vidas. A partir do momento que chega em 2017, decorreram 30 anos, e curiosamente o Césio também tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Nós temos aqui um ciclo de meia-vida. Logo, teremos M0 sobre 2. 2047, decorreram-se mais 30 anos, o segundo ciclo de meia-vida, M0 sobre 4. Por fim, 2077, finalmente chegamos, hein? Terceiro ciclo de meia-vida, M0 sobre 8. Chegamos à resposta gabarito novamente, letra C. Com isso, nós finalizamos a nossa playlist de radioatividade. Espero que vocês tenham gostado, tenham feito bom proveito. Como é de praxe, nós temos aqui na descrição o material escrito, né, o slide, e lista de exercícios de questões ali selecionadas a dedo pela nossa equipe de especialistas, e contendo também a resolução comentada de questão por questão. Não deixe de fazer, não deixe de revisar, né? E é isso. Valeu, abração, forte.